Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar neste vídeo sobre um tema muito interessante, que são os crimes contra a ordem tributária, vulgarmente chamado crime de sonegação fiscal. Ou seja, é a sonegação no âmbito tributário que gera efeitos no campo criminal e, não raro, vai desaguar em um processo criminal. Esse tema está regulamentado pela Lei 8137 de 1990. Muita atenção. O que acontece quando temos um crime contra a ordem tributária e um crime de estelionato ou falsidade ideológica ou uso de documento falso? É muito comum o Ministério Público denunciar o agente por crime tributário e estelionato. E por quê? Pelo crime tributário, por ter praticado uma fraude para sonegar algum tributo. Pode ser imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório ou contribuições especiais. O agente pratica uma fraude para sonegar um tributo. No estelionato, que não é crime contra a ordem tributária, é um crime contra o patrimônio, o agente pratica uma fraude para obter indevida vantagem. Então, eles se assemelham. O agente pratica uma fraude para sonegar tributo. O Ministério Público denuncia por crime tributário mais estelionato. Ou seja, denuncia por dois crimes. Ou então, o agente que pratica uma sonegação fiscal, ele falsifica uma nota fiscal, ele falsifica, por exemplo, uma nota, algum documento relativo à tributação. Ou seja, o agente vende a mercadoria por 1.000 e emite nota de R$400. Então, ele pratica uma falsidade ideológica e sonega tributo. Não é raro o Ministério Público denunciar também por crime tributário, mas falsidade ideológica. Ou imaginemos que a gente use um documento falso, o que não é raro acontecer. O contribuinte, ele junta na sua declaração de imposto de renda pessoa física consultas médicas que, na verdade, não existiram, para reduzir a base de cálculo e pagar menos tributo. Isso é crime tributário. Ou seja, o agente usa um documento que o médico emitiu, mas o conteúdo é falso. Ou então ele usa um documento falso. Então, não é raro denúncia por crime tributário, mas uso de documento falso. O que acontece? Acontece que a jurisprudência já é pacífica do STF, do STJ, tribunais regionais federais. O crime tributário e o suposto estelionato e a suposta falsidade ideológica e o suposto uso de documento falso, se praticados no mesmo contexto, ou seja, se o agente praticou a conduta descrita como estelionato, mas com o fim de sonegar tributo, ou se ele praticou uma conduta que configure falsidade ideológica ou uso de documento falso, mas no âmbito tributário, ou seja, o agente usou um documento falso com a finalidade de sonegar tributo. A jurisprudência entende que, na verdade, temos um crime só e não dois. O agente responde só pelo crime contra a ordem tributária e esses crimes ficam absorvidos por serem crimes meio. Então, nesse caso, não há concurso de crimes. Nós temos um crime só. E não é raro denúncia por crime tributário mais estelionato ou crime tributário mais falsidade ideológica e, na sentença, o juiz condenar, se for o caso, somente pelo crime tributário. Um abraço e até o próximo vídeo.